Fala aí, pessoal. Tudo bom? Quem fala aqui é o professor Cláudio Teixeira e a aula agora é sobre potenciação, casos particulares. Vamos ver alguns casos particulares que aparecem na potenciação para a gente poder resolver alguns exercícios, não ficar com dúvidas e vamos começar então. Tá? Então, o primeiro caso particular que eu vou apresentar aqui é o A elevado a 1. Ele é igual ao próprio A. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, 3 elevado a 1, se a gente relembrar lá da definição de potenciação, o expoente é o responsável por multiplicar a base por ela mesma aquela quantidade de vezes. Então, como o expoente é 1, eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo apenas uma vez. Então é o próprio 3. Tá? Não tem mistério. Onde pode ser que apareça esse tipo de caso? Como, por exemplo, quando eu tenho 3 elevado a 5 vezes 3. Se vocês estão lembrados do vídeo sobre propriedades de potenciação, esse daí é exatamente a propriedade 1 que está lá no vídeo. Caso vocês não lembrem, vou relembrar aqui rapidinho, é o a elevado a m vezes a elevado a n igual a elevado a m mais n. Multiplicação com a mesma base, repete a base, soma os expoentes, que é o que eu tenho ali. Quando você vai fazer isso, você tem o 3 elevado a 5 vezes 3 elevado, não aparece nada. Porque normalmente vocês acham que como não tem nada é zero, mas não. Quando não tem nada é sempre 1. Por isso, esse caso particular aí, a elevado a 1 igual a A. Então vocês não podem esquecer que quando não tem nada no expoente, na verdade tem um 1 escondido. E aí, aplicando a propriedade, repete a base, soma os expoentes. Então 3 elevado a 5 mais 1, que é 3 elevado a 6. Segundo caso particular, é o a elevado a zero igual a 1. Então, todo número, sem ser o zero, quando eu elevo ele a zero, o resultado vai ser sempre 1. Tá? Qualquer número, pode ser um número positivo, número negativo, fração, raiz, qualquer coisa que eu elevo a zero vai dar 1. Menos quando a base for zero. Aí não, aí a gente tem uma indeterminação. Então, todo número sem ser o zero elevado a zero vai dar 1. Vamos fazer uma pequena demonstraçãozinha aqui. Quando a gente pega o número 1, existem várias contas que eu faço que vai dar 1. Por exemplo, quando eu trabalho com divisões. Então, quando eu pego 5 dividido por 5, vai dar 1. 10 dividido por 10 vai dar 1. Menos 20 dividido por menos 20 vai dar 1. Então, sempre que eu divido um número por ele mesmo, dá sempre 1. Okay? Então, quando eu tenho, por exemplo, 1a elevado a n dividido por ele mesmo, essa divisão vai dar 1. Então, essa fração ali vai dar 1 porque é igual, numerador e denominador. Lembrando que o a é diferente de zero. E aí a gente cai de novo em uma propriedade do outro vídeo, que eu chamei lá de propriedade número 2. Caso vocês não lembrem, é a divisão de números com a mesma base. O que a gente faz com os expoentes? Pega o de cima menos o de baixo. Que é exatamente o que está acontecendo ali. Eu vou pegar, repito a base A e divido os expoentes. Como os expoentes são iguais, é n em cima e n embaixo, então vai ficar a elevado a n menos n. E dois números iguais, quando subtrai um do outro, dá zero. Então, na verdade, aqui o expoente vai ficar a elevado a zero. E aí eu tenho uma igualdade. No extremo esquerdo é 1, no extremo direito é a elevado a zero, ou seja, o 1 é igual a zero. Então, nossa pequena demonstração aí está mostrando para vocês que o a elevado a zero é igual a 1. Ok? Então, prova aí essa dúvida que vocês sempre têm. Então, qualquer número elevado a zero não é ele mesmo, não é zero. Então, qualquer número elevado a zero é sempre 1. Okay? Terceiro caso particular é o expoente negativo. Tá? Então, vou ver primeiramente aí com uma fração, numerador e denominador, diferente de 1. Quando eu tenho uma fração com expoente negativo, o que vai acontecer sempre? O expoente negativo tem esse poder de inverter a base. Como a base é A sobre B, invertendo o B vai para cima e o A vem para baixo.
E com isso o expoente vira positivo. Ele vai inverter o sinal. Então você inverte a base, inverte o sinal do expoente. Então vamos ver com o exemplo numérico o que acontece. Quando eu tenho 4 sobre 5 elevado a menos 3. Como o expoente é negativo, vou inverter essa base. Então o 5 vai para cima e o 4 vai para baixo. E o expoente, que era negativo, ele inverte, vira positivo. E aí a gente resolve normalmente pela definição ali de potenciação. Como eu tenho elevado a 3, é 5 quartos vezes 5 quartos vezes 5 quartos, 3 vezes. E aí 5 vezes 5 vezes 5, 125. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Tá? Então aí esse aí é o caso particular com o expoente negativo, ele inverte a base e o expoente vira positivo. Vou repetir agora esse mesmo caso particular, só que agora sem ser uma fração, sendo um número inteiro. Que aí vocês começam a ter uma dificuldade. Por quê? Porque o 5 elevado a menos 2, ele não é uma fração, como a gente viu anteriormente. Né? Assim, à primeira vista ele não é uma fração, mas a gente sabe que todo número inteiro ele tem denominador igual a 1. A gente não escreve, mas o denominador é igual a 1. Como ele está elevado a menos 2, esse expoente negativo ele vai fazer o quê? Como a gente viu ali no slide anterior, ele vai inverter a base. Então o 1 vai para cima e o 5 vem para baixo. E aí o expoente ele vai mudar de sinal. Então era menos 2, vira mais 2. Ok? E aí a gente resolve normalmente o 1 quinto elevado a 2. Tá? Então o 2 vai cair 1 ao quadrado e 5 ao quadrado. E aí o 1 ao quadrado é sempre 1. Por isso que a gente conclui ali, no nosso caso particular, que A elevado a menos N ele é igual a 1 sobre A elevado a mais N. Então o expoente ele troca de sinal e aí quando é um número inteiro aparece aquele 1. Então aí eu fiz essa explicaçãozinha para vocês verem por que aparece esse 1. Esse 1 nada mais é do que o denominador do número inteiro que fica ali escondido, que é o 1. Tá? E aí claro que a gente pode simplesmente ignorar o mais do expoente positivo, né? Que mais n é a mesma coisa que n. E é o que normalmente vai aparecer aí em notações de livros, exercícios e tal. Vai estar assim: a elevado a menos n é igual a 1 sobre a n. Tá? Então esse 1 ele não aparece magicamente. Ele é só o denominador da base ali que a gente costuma não escrever. Ok? Então o número inteiro ele tem denominador 1 que a gente não escreve. Então esse 1 vem daí. Tá? Então esses 4 casos particulares, junto com aqueles 4 casos particulares não, né? São 3 porque ali é a mesma coisa, né? O expoente negativo, a ideia é a mesma. Por isso que está com 3 e 3, tá? Não está errado não. Então são 3 casos particulares junto com aqueles outros 4, aquelas 4 propriedades de potenciação do outro vídeo. Então essa listinha, estudem, decorem, entendam, porque elas ajudam bastante na hora de fazer exercícios, tá? Então, o vídeo aqui vai parar por aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente. Valeu!